Como os partidos se organizam em contextos onde há momentos de diálogos, competição, enfrentamentos e construções democráticas? Você viu um vídeo da geralmente séria e compenetrada jornalista política Natuza Neri explicando que o partido União Brasil faria parte da base do governo Lula e que, portanto, o algoz do presidente eleito e responsável por sua prisão, Sérgio Moro, agora senador pelo Paraná, seria da base do governo? A jornalista riu antes de concluir o raciocínio, porque essa é uma situação, no mínimo, insólita, rara, que tem a ver com o nosso tema desse podcast. No podcast anterior, quando tratei dos partidos políticos, mencionei que o próximo assunto tinha muita relação com aquelas instituições e seria a pauta do nosso próximo encontro, por assim dizer. Eis aqui um podcast sobre presidencialismo de coalizão. Encerrando o primeiro ciclo dos meus podcasts, nesse mês de janeiro, todos tratando de tópicos sobre política, avancemos então, continuando a discussão em curso. E aqui eu aproveito para te lembrar que o percurso desses podcasts até aqui foi política, democracia, autoritarismo, partidos políticos e agora presidencialismo de coalizão. Eu sou o professor e pesquisador Eder Jimenez e esse é o nosso quinto podcast. Bora lá? Avançando na discussão sobre os partidos políticos, há autores na ciência política que afirmam que sistemas partidários institucionalizados tendem a apresentar maior estabilidade política e eficácia governamental, sendo que o número de partidos efetivos é relevante ao fortalecimento da democracia entre os eleitores e que a alta polarização tende a criar dificuldades para a governança democrática por conta da necessidade de coalizões para suavizar o funcionamento do legislativo. Segundo o cientista político Paine, o funcionamento de um governo democrático é afetado por ao menos três características relacionadas ao sistema partidário, quais sejam os graus de fragmentação, de polarização e de institucionalização. Em termos gerais, o grau de fragmentação é mensurado pelo número efetivo dos partidos políticos, o NEP, calculado a partir dos parlamentares eleitos para o legislativo, na Câmara dos Deputados, Câmara Baixa ou algum nome equivalente. Ao passo que o grau de polarização diz respeito às oscilações de posicionamento dos eleitores e das legendas no espectro ideológico ao longo do tempo. E quanto à institucionalização, o Paine aponta alguns aspectos: a estabilidade dos padrões de competição partidária e a regularidade dessa competição, o enraizamento dos partidos em termos de identificação por parte da sociedade, a confiança depositada pelos eleitores nos partidos e também nas eleições, e, por fim, a questão dos quadros partidários, os números de filiados, composição, perfil dessas elites, militância efetiva em termos de intensidade e ainda a distribuição geográfica desses partidários. De um modo específico, nos interessa nesse podcast a questão do indicador de fragmentação partidária. Conforme um dos grandes cientistas políticos brasileiros, Fábio Vanderlei Reis, o NEP nas câmaras baixas e o grau de polarização são alguns fatores que conformam a engenharia do sistema político. Por ocasião de uma discussão e análise da reforma política em pauta no Brasil na virada dos anos 2000, o Fábio Vanderlei Reis escreveu que havia uma tensão envolvendo dimensões relevantes da democracia, com ênfase no enfrentamento entre engenharia e decantação. O primeiro termo, a engenharia, dizia respeito às regras institucionais e caracterizaria os defensores da importância do seu papel para a produção de resultados políticos concretos e imediatos. Ao passo que o segundo termo, a decantação, se referia ao aprendizado político decorrente da operação das instituições dentro de um determinado contexto, no qual
os produtos da ação política vêm amadurecer com o decorrer do tempo, impregnando o contexto social geral e condicionando, por consequência, as percepções e disposições dos agentes no seu dia a dia. No que diz respeito à engenharia, ou seja, à estruturação dos aspectos políticos, dois exemplos são a obrigatoriedade do voto e a fragmentação do sistema partidário, nosso indicador desse podcast. Sobre o primeiro aspecto, eu mencionei no podcast anterior que o voto é um instrumento de e para educação política. Então, caso você não tenha ouvido, eu te convido a retomar aquele conteúdo. Já com relação ao contexto multipartidário, destacam-se aspectos positivos e negativos quando nós abordamos a questão da fragmentação. Por um lado, os sistemas multipartidários são capazes de melhorar a qualidade da democracia à medida que aumentam as opções de partidos e candidatos aos eleitores, o que pode contribuir para a representação de uma quantidade maior de grupos num sistema político democrático. No entanto, a existência de um grande número de partidos pode, por outro lado, diminuir a clareza de opções dos eleitores diante dos maiores recursos envolvidos e necessários para a compreensão das propostas, dos programas e mesmo dos candidatos. De modo que é mais difícil aos eleitores dos países com sistema partidário muito fragmentado acompanhar a trajetória e o desempenho dos distintos partidos, ou mesmo, eventualmente, até estabelecer algum tipo de identificação com eles. Mas isso, em alguma medida, já foi dito, certo? Fato é que quando muitos partidos conquistam espaço expressivo no poder legislativo, significa que há muitos projetos políticos que podem ser distintos, concorrendo ou coexistindo ali, de modo que a proposta de governo dos vitoriosos nas eleições pode encontrar dificuldades para ser efetivada, aprovada. Quanto maior a fragmentação, maior a dificuldade, e isso é identificado pelo NEP. O NEP é um cálculo que mensura em que medida os partidos políticos que conquistam vagas no poder legislativo podem influenciar os governos. Partidos com um ou com pouquíssimos eleitos em universos amplos de legisladores, como o número de 513 deputados federais no Brasil, não são capazes de influenciar grandes decisões ou de emplacar propostas sozinhos, e por isso se juntam. Sabe quando acaba uma eleição e os jornais noticiam os tamanhos das bancadas, mostrando quantas cadeiras cada partido conquistou, quem aumentou e quem perdeu espaço, ou seja, o número de eleitos? Eles estão abordando a fragmentação do poder político no legislativo, como no caso brasileiro. Por outro lado, quando essas notícias mostram partidos com uma ampla maioria dos cargos legislativos, mais comum em países com apenas dois partidos fortes, como Estados Unidos ou Reino Unido, tem-se uma concentração desse poder político. Olhando para os partidos, eu mencionei no podcast passado que nós temos mais de 30 legendas no Brasil. Lembra? Nas eleições presidenciais de 2022, havia 11 candidatos, ou seja, coligações entre alguns partidos em torno de candidaturas, ou chapas, como diriam meus avós, na verdade. Depois que as eleições acontecem, a chapa vitoriosa toma posse, e aí acontecem rearranjos. Os partidos das coligações que perderam ou que disputaram sozinhos e não venceram passam a gravitar entre dois eixos: o conjunto daqueles que comporão a base do governo e o grupo daqueles que constituirá a oposição. Mas, logicamente, eles não abrangem todos os partidos. E pode acontecer de alguns não fecharem com nenhum dos grupos. Mas esses casos são mais pontuais, geralmente são partidos pouco expressivos, e aí eles têm um impacto muito, muito, muito reduzido nas discussões sobre a política. Quando nós tratamos da organização dos partidos em favor do governo ou de modo a parcerizar a gestão,
O Brasil se destaca, teoricamente, pelo funcionamento do presidencialismo de coalizão, o tema desse podcast, como uma maneira de organização do governo para aprovação de pautas e implementação do seu projeto político. Isso significa que temos no país a vigência da competição e organização partidária em decorrência do multipartidarismo, ou seja, de um sistema partidário amplo que fraciona o poder político. Para que você tenha uma ideia, o Brasil é o país com maior força em termos de quantidade de partidos políticos importantes no poder legislativo federal, o que significa que há grande fragmentação das percepções e projetos políticos de grupos que atuam nas discussões sobre a legislação nacional, em que se encontra em destaque a pauta das políticas públicas e sociais. Ao longo dos últimos períodos, esse número de partidos expressivos, lembrando que alguns são muito expressivos, outros menos, mas têm a sua importância, oscilou entre 13, 15, 17 legendas, ou seja, muitos grupos de interesse a contemplar e com quem dialogar. Essa discussão remete tanto a uma especificidade nacional que há comentadores que mencionam o presidencialismo de coalizão como uma jabuticaba política brasileira, em referência à nossa fruta, que é produzida especialmente no solo nacional. Uma alusão, então, que remete ao presidencialismo de coalizão como algo peculiar do Brasil. Foi essa distinção, inclusive, em termos práticos, que levou o cientista político Sérgio Abranches, lá em 1988, a primeiramente refletir teoricamente sobre esse modo de organização política do poder, ainda durante o nosso período de retomada da democracia. Quando nós pensamos o funcionamento do setor público, nós costumamos direcionar nossa atenção aos governos instituídos, certo? Mas a noção do presidencialismo é um pouco mais ampla. Como eu coloquei anteriormente, ela tem um momento anterior, né? Um momento que precisa ser ponderado, que é o fato de que durante as campanhas eleitorais, os partidos se unem nas coligações e depois das eleições, as alianças são repensadas, redesenhadas. Depois que uma coligação é eleita, muitos partidos ficam à mercê do conjunto de legendas que saiu vitorioso. Mas também esse grupo que logrou êxito, que venceu as eleições, enfrenta uma situação que por vezes é delicada. Por quê? Porque o sucesso na eleição presidencial pode, e em verdade até mesmo tende, a não se repetir para os cargos do Legislativo Federal, o que significa que o presidente pode não dispor de uma base majoritária de apoiadores no Congresso Nacional, o que é essencial para a aprovação dos projetos de lei que influenciam o funcionamento do poder público, pensando desde a sua gestão burocrática até a efetivação de políticas. O nosso modelo presidencialista brasileiro foi caracterizado como de coalizão pelo Sérgio Abranches ao apontar um traço concreto da nossa institucionalidade, em que se combinam proporcionalidade das eleições para o legislativo, o multipartidarismo e um presidencialismo imperial, onde o detentor do cargo majoritário organizaria o poder executivo baseando-se em alianças partidárias. Isso significa que o presidente, e aqui leia-se o seu grupo político e também o alto escalão do governo, necessita reconhecer que o seu poder de estruturação da agenda e de decisão sobre preocupações prioritárias de governo carecem de negociação ou de diálogo com o maior número possível de partidos políticos com alguma expressividade no Congresso Nacional, já que são eles que discutem e encaminham projetos para aprovação. Segundo a cientista política Raquel Meneghello, essa percepção sobre os arranjos políticos ao funcionamento do governo evidenciam a importância dos partidos aos governos eleitos, de modo que nós não devemos ceder à armadilha do senso comum de que quem é presidente tem o poder concentrado em suas mãos. Isso porque a prática da política nos permite identificar que o poder executivo tem força política para promover a gestão,
mas é incapaz de fazer isso isoladamente, sendo que quanto maior o número de partidos, também se acentua a fragmentação do poder político no âmbito legislativo. E nesse sentido, no presidencialismo de coalizão, o presidente tecnicamente faz uso, então, lança mão de moedas políticas para barganhar apoio. É o caso, por exemplo, da oferta de cargos em ministérios ou secretarias, aí a depender da esfera governamental, em troca do apoio para aprovação de uma proposta, de uma pauta ou encaminhamento de uma demanda do setor público ao poder legislativo. Como curiosidade, a barganha política no contexto brasileiro, desse presidencialismo de coalizão, pode ser identificada, por exemplo, nos discursos de alguns políticos quando declaram os votos na Câmara dos Deputados, mas também em entrevistas de agentes políticos diversos. Para além dos meios de comunicação, como os telejornais na TV ou na internet, os blogs ou outros veículos de mídia, você também pode tomar contato com informações sobre essas negociações políticas e os seus reflexos nas mais diversas áreas de políticas públicas pelo tradicional programa de rádio A Voz do Brasil, que existe desde 1988, primeiro com outro nome, né, que era a Hora do Brasil, e que tem veiculação obrigatória por todas as emissoras nacionais de segunda a sexta-feira. É um programa oficial do governo federal e eu te convido a fazer o exercício de ouvi-lo, de ouvir a voz do Brasil, onde você pode perceber falas, argumentos, notícias, arranjos que remetem a essas barganhas políticas. Hashtag fica a dica. Esses arranjos coletivos entre os partidos, cabe destacar, não são uma especificidade do caso brasileiro. Mas o que nos diferencia com relação aos outros países é o porte desses arranjos, ou seja, o tamanho dessa articulação em se tratando da quantidade de partidos e políticos que são necessários para as aprovações. Isso porque a articulação dos partidos em favor dos interesses, que podem ser diretamente diferentes, mas culminam sempre e invariavelmente na questão do poder, é reconhecida também na literatura internacional. Desde o fim do século passado, os cientistas políticos Richard Katz e Peter Mayer já sinalizavam que era importante aos analistas políticos direcionarem sua atenção aos arranjos entre partidos políticos, que buscam estabelecer pactuações. Essa pactuação entre os políticos e os partidos acaba por reduzir a autonomia do poder executivo, já que implica em abdicar de alguns cargos e até mesmo algumas pautas. Mas, por outro lado, esse arranjo não pode ser visto exclusivamente como algo que enfraquece o executivo e fortalece o legislativo, porque na verdade beneficia ambos, já que confere ao presidente condições de governabilidade, ou seja, a possibilidade de encaminhar seus projetos, propostas, com alguma garantia de que eles tramitarão e terão chance de ser aprovados. A essa prática, o Stephen Lins chamou de moedas políticas e afirmou que devemos considerar essas moedas sempre sob a perspectiva de alerta, porque pode ser um perigo para o presidencialismo. Afinal, em situações extremas, os governantes que aceitam demandas de determinadas pautas que são contrárias àquilo que apresentaram nos seus programas de campanha, fazendo isso em troca de aprovação de outras políticas que julgam mais importantes ou expressivas, podem acabar vendo o seu eleitorado se afastar, já que os eleitores podem, de repente, se sentirem enganados por promessas de campanha que não foram cumpridas, ou, que pior, foram atendidas de uma maneira contrária ao que foi prometido. Já analisando sob a perspectiva dos partidos, eles e os políticos contribuem para que o presidente conquiste e mantenha a sua governabilidade quando são contemplados com uma partilha de poder. Ou seja, eles são premiados, por assim dizer, pela maneira como eles se estabelecem como parte da estrutura cartelizada do multipartidarismo. E isso acontece porque os parlamentares que votam favoravelmente às propostas, por exemplo,
são recompensados também com autorização de emendas para os seus projetos, além dos cargos, coisas que lhes conferem visibilidade pública, prestígio político e que, logicamente, são informações que depois podem ser mobilizadas numa nova candidatura, quando o parlamentar vai falar sobre o seu desempenho. Entretanto, há um outro viés. O presidencialismo de coalizão tem uma face também que é punitiva aos que não fazem parte do arranjo, o que implica o reconhecimento de que há uma motivação particularista estabelecida entre os parlamentares e o executivo, ainda que isso aconteça de uma maneira pontual. Isso porque, em muitas situações e discussões sobre políticas públicas, não é possível articular grandes acordos, porque há muitos interesses de diferentes grupos envolvidos e que implicam questões de ordem social, política, econômica, de defesa e garantia de direitos de grupos minorizados e etc. Mas ainda assim, cabe sempre destacar que, como a política é um espaço de disputa pelo poder, ser parte da bancada governista pode implicar maior visibilidade e desempenho público. Então, há uma potencial perspectiva de reflexos eleitorais positivos no competitivo cenário eleitoral brasileiro, quando o partido e seus políticos aderem ao grupo que ocupa o presidencialismo de coalizão. De uma maneira contrária, ser um forte opositor do governo também pode ganhar parte do eleitorado, ainda mais em contextos polarizados como a gente tem no Brasil nos últimos anos. Para concluirmos essa abordagem, ficou evidente para você como esse arranjo de governabilidade entre o executivo e o legislativo pode influenciar as decisões do governo, impactar a nossa vida por meio de políticas públicas? Eu espero que sim. Afinal, o presidencialismo de coalizão pode determinar assuntos que comporão a agenda de discussões, os debates no processo de formulação de propostas e, logicamente, a tomada de decisões. Por ora, é importante que você tenha no seu radar, sob a sua atenção, que a aprovação ou não de determinado projeto ou ação não decorre somente da sua finalidade pública, mas também de outros interesses. E é isso. Oportunamente, em outro mês, nosso foco recairá sobre as políticas públicas e sociais. E aí nós avançaremos nesse ponto do debate, ok? Para encerrarmos esse podcast, como sempre, eu deixo algumas indicações de leitura, caso seja do seu interesse conhecer mais sobre o presidencialismo de coalizão. Primeiro, o artigo clássico desse debate, Presidencialismo de Coalizão, o Dilema Institucional Brasileiro, do Sérgio Abranches, publicado na edição 31 da revista Dados, em 1988, bem antes da existência dos artigos em PDF. Se você quiser acessar esse texto, há uma versão escaneada, transformada em PDF, que você pode acessar pelo link que está na bio do meu perfil do Instagram. A outra indicação é também do Sérgio Abranches e é um importante livro recente sobre o tema, Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro, onde o autor atualizou o debate original do artigo 30 anos depois, então, portanto, no contexto de 2018. Bom, te agradeço por ter escutado esse podcast. Se você tiver interesse, comenta comigo o que achou desse conteúdo, sugira novos temas, por favor, se manifeste. Como eu sempre reforço, esse conteúdo e todos os meus podcasts ficam disponíveis no meu canal do YouTube, na minha playlist do Spotify, e você também pode acompanhar as publicações desses e de outros conteúdos no meu Instagram e no meu LinkedIn. Sempre gosto de reforçar que, para mim, é importante saber, conhecer quem acessa esses conteúdos. E, se você tiver para quem divulgar, peço que, por favor, o faça, ok? Para a gente, então, encerrar de fato, fevereiro vem chegando e o nosso foco muda, vai para outra das minhas paixões acadêmicas, além da política. Nós vamos dedicar os próximos podcasts às discussões sobre pesquisa,
o que é, como estruturar um projeto de pesquisa, métodos e técnicas para coleta, sistematização, análise de dados e por aí vai. Eu te espero. Até mais.